tarde, TV Comunica está no ar. E nesta segunda nós convidamos o professor de Linguística da USP, José Luiz Fiorin, que está conosco aqui para falar sobre linguagem politicamente correta. Boa tarde, professor. Boa tarde. Agradeço muito o fato de o senhor ter aceito o nosso convite para falar de um assunto que pode muitas vezes ser polêmico, não é? A linguagem politicamente correta tem lá seus melindres ou não? Tem. A questão da linguagem politicamente correta pode ser vista ou de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Acho que nós vamos ter ao longo desse programa tempo para discutir esses aspectos, sejam os aspectos positivos, sejam os negativos da questão da linguagem politicamente correta. Quer dizer que também depende da forma como o interlocutor escuta ou absorve a mensagem de quem disse uma palavra ou uma frase que não estaria ali dentro de uma linguagem dita politicamente correta. Sim, acho que sim, mas também é preciso verificar uma coisa. Quando a gente fala, a gente cria uma imagem da gente que não está só no conteúdo daquilo que a gente diz, mas também na forma como a gente diz, na escolha das palavras, etc. Por exemplo, se eu me refiro às mulheres de uma maneira francamente pejorativa, eu crio uma imagem de mim mesmo como alguém machista. Então, isso é uma questão antiga. Já Aristóteles, na retórica, havia estudado esse assunto e dito que o orador, ao fazer o seu discurso, ele cria uma imagem de si mesmo. E essa imagem de si mesmo pode ter um valor argumentativo muito forte. Então Aristóteles dizia o seguinte: eu sou levado mais a crer naquilo que diz uma pessoa que parece ser sensata do que numa pessoa que parece ser tresloucada, uma pessoa que não é sensata, uma pessoa que é insensata. E eu sou levado a crer muito mais nas pessoas que são sensatas. Ora, mas ele dizia o seguinte: na verdade, essa sensatez não é uma característica do orador, é uma imagem que o discurso que ele profere cria a respeito dele. Então, eu preciso tomar muito cuidado quando eu falo, porque eu posso, ao usar determinados termos pejorativos, seja em relação às mulheres, seja em relação aos negros, seja em relação aos homossexuais, etc., eu posso criar de mim mesmo uma imagem que eu sou machista, que eu sou racista, que eu sou homofóbico, e esta imagem não é mais aceita hoje. Haja visto todas as discussões que nós tivemos a respeito de falas, de declarações do deputado Marcos Feliciano, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, que são racistas, que são homofóbicas, e elas podem ser entendidas assim. Aliás, não é que elas podem ser entendidas assim, elas são efetivamente racistas, homofóbicos, e isso cria uma imagem a respeito da pessoa que profere. Então, mesmo ele tentando, professor, desfazer essa imagem, e muitas vezes ele tenta fazer isso em entrevistas que são divulgadas pela imprensa, a gente já tem aquela imagem anterior. Tem a imagem. O deslize já aconteceu. Você já cometeu algum deslize desse tipo? Quer tirar alguma dúvida? Entra no chat, faça sua pergunta aqui para o professor José Luiz Fiorin, que é professor de Linguística da USP. Ele vai ter bastante tempo para esclarecer todas essas curiosidades. Professor, o senhor dizia da preservação da imagem. Cada um deve saber, deve ter a consciência do que quer projetar para o mercado, para o outro, não é isso? É verdade. E isso, a seleção de palavras, então, é extremamente importante no caso dessa linguagem dita politicamente correta, porque, na verdade, quando eu não uso essa linguagem politicamente correta, eu posso criar de mim mesmo uma imagem negativa. Agora,
também existe uma outra coisa. Às vezes, dependendo para o público a que a pessoa se dirige, às vezes ele quer criar uma imagem machista, homofóbica, polêmica. etc., polêmica, e daí, sempre que eu digo alguma coisa, eu crio uma imagem de mim mesmo. Veja, suponhamos um professor, eu estou dando uma aula. Não adianta eu dizer para os alunos que eu sou extremamente competente, que eu gosto de dar aula, etc. Não, na medida em que eu vou dando aula e eu vou explicando os conteúdos, eu vou transmitindo também uma imagem. Eu sou competente ou eu sou incompetente, eu gosto de dar aula, eu não gosto de dar aula. Esta imagem vai sendo veiculada junto com o discurso que eu profiro. Mas, professor, nesse caso em que a pessoa tem uma oportunidade de se mostrar com um espaço mais extenso de tempo para que as pessoas consigam formar essa imagem. E quando a pessoa, por exemplo, numa declaração, ela entra na televisão para dar uma entrevista, isso nós vemos muito por aí, e ela tem ali 20, 30 segundos e comete um deslize, comete uma gafe. Como é que faz para... Olha, hoje no tempo da internet, a gafe feita vai se perpetuar, né? Não existe esquecimento na internet, porque imediatamente repercute nas mídias sociais e às vezes, eu acho que nesse caso, quando a gente comete uma gafe e ninguém está livre de cometer uma gafe, a única atitude correta é pedir desculpas, porque muitas vezes a pessoa dá desculpas que são que não pegam bem. Por exemplo, uma pessoa escreve uma mensagem preconceituosa no Twitter. Aí diz que foi outro que entrou no Twitter e escreveu por ele. Bom, isso é uma coisa que não ajuda em nada a imagem dele, porque isso significa que sequer ele tem controle sobre o próprio Twitter. Senha. É verdade que existem hackers, mas, em todo caso, no geral, o melhor que uma pessoa faz é pedir desculpas. Nós tivemos um caso assim, recente até, foi em março, o internauta deve se lembrar, o senhor também deve se recordar, em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, teve passou uma contrariedade ali com o jornalista. E aquilo foi gravado a partir de um celular, ganhou bastante repercussão na TV e nas mídias sociais e, claro, ele pediu desculpa instantaneamente. A gente não sabe se foi uma ação dele, uma atitude dele, de depois de passar um tempo pensar, puxa vida, podia não ter feito isso, então vou pedir desculpas. Ou se a assessoria se antecipou para poder manter uma imagem positiva que todo o Brasil tem a respeito da pessoa. Sabe que, para Aristóteles, não importa o ser verdadeiro, importa o parecer verdadeiro. Quando eu ouço uma pessoa e eu digo essa pessoa é sensata, ou então essa pessoa é uma pessoa destemida, ela não tem medo de nada, ela fala a verdade, que é outra imagem que eu posso transmitir de mim mesmo, que eu posso querer transmitir de mim mesmo. Não importa se a pessoa de carne e osso é sensata ou não é sensata, é destemida ou não é destemida. O que importa é a imagem transmitida por intermédio da linguagem, por intermédio do discurso. O que nós estamos chamando de discurso? Discurso é toda a atividade social de linguagem. Ou seja, toda a nossa atividade de linguagem não é discurso aquele conhecimento internalizado de língua que eu tenho na minha cabeça, as regras, por exemplo, um artigo tem que preceder sempre um substantivo em português. Eu digo o menino e não menino o. Não, isso não é o que se chama atividade social de linguagem. Isso é a língua, é um conhecimento internalizado que cada falante tem de uma determinada língua. Agora, a atividade linguística, isso nós chamamos de discurso. Bom, na verdade, as pessoas precisam estar bem conscientes. Um homem público, por exemplo, ele não pode transmitir a imagem de um homem desequilibrado, de um homem insensato, etc.
não importa que ele seja desequilibrado na vida de cada dia dele, Pessoal. importa que o discurso que ele transmite transmite uma determinada imagem. Aristóteles sempre diz isso. A imagem do orador não deriva de um conhecimento prévio a respeito do orador. Na verdade, ela deriva da força da linguagem, é daquilo que ele diz. Agora, essa imagem pode se construindo ao longo do tempo com um conjunto de declarações de um homem público, por exemplo, que isso vai fazer com que eu tenha uma determinada imagem desse homem público. O senhor diz que importa que se pareça, que tenha uma imagem que se pareça, equilibrado, enfim, educado ou qualquer outro adjetivo. Mas a pessoa precisa manter isso, né, professor? Porque se ela só ficar sempre parecendo, uma hora num deslize a máscara pode cair. Sim, é verdade, num deslize a máscara pode cair. Mas, por exemplo, não é dado a ninguém que tem uma função pública se apresentar como uma pessoa desequilibrada, como uma pessoa insensata, como uma pessoa mal educada. Isso é uma obrigação de todos nós que estamos, por exemplo, na mídia, apresentar uma determinada imagem que seja adequada a determinados parâmetros sociais considerados adequados para aquele que ocupa uma determinada posição. Mas além das pessoas que estão na vitrine, muito visíveis a partir da imprensa, qualquer pessoa que mesmo não tendo essa grande visibilidade, dentro do seu ambiente, não é? No prédio em que ela mora, na escola onde ela estuda, no lugar onde ela trabalha, ela também está pensando em projetar uma imagem positiva, esperamos que seja sempre, não é? As pessoas nunca querem projetar uma imagem negativa de si mesmo. Na verdade, todos nós queremos ser admirados, estimados, amados, aceitos e, portanto, nós temos que projetar uma imagem que seja aceita pelo grupo social do qual nós participamos. Agora, essa questão da linguagem politicamente correta, por outro lado, tem um aspecto muito interessante, que é o seguinte. Nós podemos pensar que a linguagem é o reflexo direto da realidade. Só que essa é uma concepção não verdadeira. A ordem da linguagem não é exatamente a mesma da ordem do mundo. Porque se a linguagem fosse um mero reflexo da ordem do mundo, não haveria as diferenças que existem entre as línguas. Ora, essas diferenças entre as línguas significam que as línguas são construções culturais, são construções humanas. Isso significa, portanto, que nós temos termos que em determinados momentos são considerados termos pejorativos, outros termos são negativos, etc. Por outro lado, isso significa também que se a ordem da linguagem não é exatamente a mesma da ordem do mundo, ela não é um reflexo direto da ordem do mundo. E veja, eu dou um exemplo assim, bastante simples. Por exemplo, para nós a palavra porco significa tanto um animal, e eu posso dizer o porco está no chiqueiro, quanto pode ser um alimento preparado com carne de porco, e eu posso dizer, você pode me passar o porco, por exemplo, à mesa, e a pessoa sabe que vai me passar o prato do porco. Em inglês, por exemplo, nós temos duas palavras diferentes para isso. Pig é o animal, pork é o alimento, e eu não posso misturar essas duas coisas. Bom, eu dou um exemplo assim simples para dizer que as categorias da língua são criadas a partir de determinadas experiências culturais de uma comunidade falante, né? Agora, isso significa, portanto, que a língua, de fato, ela modela a nossa visão de mundo.
Nós vemos o mundo através das categorias da nossa língua. Por exemplo, não existe pôr do sol. Todos nós sabemos. Não existe pôr do sol porque é a Terra que gira e não o sol que se põe e o sol nasce. No entanto, desde sempre, nossas línguas têm uma palavra, falar do pôr e do nascer do sol, e nós nos encantamos com essa maravilha que é o pôr do sol, mesmo sabendo que, do estrito ponto de vista científico, não existe pôr do sol. Mas para nossa percepção de homens comuns, existe um pôr do sol, existe um nascer do sol. Nós vemos o mundo com as categorias da nossa língua. Ora, isso significa, portanto, que a língua modela também nossos sentimentos e nossas emoções. E aí eu dou 2 exemplos. Para quem foi criado sempre com gritos, as emoções que essa pessoa pode transmitir não são as emoções da tranquilidade, etc., mas vão ser as emoções do nervosismo e tal. Mas mais do que isso, quem, por exemplo, foi criado sempre ouvindo falar das mulheres com um tom negativo, considerando as mulheres inferiores aos homens, quem sempre foi criado num lugar em que, desde brincadeiras como ver uma mulher que faz uma barbaridade no trânsito, diz, claro, é mulher. Tinha que ser mulher. Como se homem não fizesse barbaridade no trânsito também, né? Mas, então, quem é criado sempre vendo falar negativamente das mulheres, claro que sente um desprezo pelas mulheres e acha que os homens estão numa posição superior. E naturalmente vai expressar isso a partir das palavras. Isso vai começar a partir das palavras, a partir de brincadeiras, a partir de determinados juízos que nós fazemos. Então, a linguagem politicamente correta surge num momento de democratização da sociedade. É quando aquelas identidades que eram reprimidas, que não tinham voz no espaço público, ganham voz no espaço público. Porque, veja, num determinado momento, se você dissesse que uma mulher era inferior a um homem, isso era aceito socialmente. E ninguém se rebelava contra isso. E ninguém se rebelava contra isso. E, ora, no momento em que as mulheres ganham voz no espaço público, que os homossexuais ganham voz, que os negros ganham voz no espaço público, aquilo que num determinado momento não era percebido como ofensa, era ofensivo. Mas não era percebido como ofensa, ganha um teor ofensivo muito forte e a sociedade começa a sancionar negativamente o uso dessas palavras. Então, veja, na verdade, nós temos uma questão extremamente importante para pensar quando a gente fala da linguagem politicamente correta. A linguagem politicamente correta só pode surgir num espaço democrático em que determinadas minorias, e eu coloco minorias aí entre aspas, porque, por exemplo, no caso das mulheres, são 50% ou se não mais da população, mas no momento em que determinadas minorias, ou que eram consideradas culturalmente minorias, ganham voz no espaço público. E ao ganhar voz no espaço público, a gente começa a observar que aquela linguagem que era usada era extremamente ofensiva a determinadas identidades sociais. O senhor atribui isso, então, a um amadurecimento da sociedade? Eu não sei se eu usaria a palavra amadurecimento, mas eu diria democratização da sociedade. Eu acho que a linguagem politicamente correta significa, sim, um amadurecimento democrático, significa uma ampliação do espaço público e, nesse momento, então, nós começamos a tomar consciência que certos termos não devem ser usados. Quer dizer que no momento em que nós estamos, no mundo e no Brasil especificamente, as pessoas devem tomar mais cuidado ainda com o que falam, porque senão isso pode
ser percebido pelo outro como uma gafe ou até uma maldade, porque muitas vezes não é ofensivo, não tem a intenção de ofender, mas o resultado é esse, né? É isso. E ofende efetivamente as pessoas o uso de determinados termos. Eu entendo que quem é, vamos dizer assim, pavio curto, ele pode ficar ofendido num primeiro momento. E quem tenta entender, se colocar no lugar do outro, acaba julgando o outro como um insano, um maluco. Né? Você Sim. ouve assim, você fala, Ou vou dar como bola, um não vou nem racista, retrucar. como um machista, como uma pessoa que não está sintonizada com os tempos em que a gente vive. Ótimo. Professor, e como, se a gente puder dar uma dica para o internauta, e aí o senhor tem todo o tempo para fazer uso da palavra para dar essas dicas, o que o senhor orientaria no sentido de que a pessoa tente evitar essa manifestação que é considerada politicamente incorreta? Bom, aí nós vamos entrar em alguns aspectos que são negativos dessa linguagem politicamente correta, que são dois aspectos. Um é o exagero do politicamente correto e outro é a questão daqueles casos em que o politicamente correto vai contra a natureza e o funcionamento da linguagem humana. Então, vamos começar dizendo o seguinte. Um equívoco da linguagem politicamente correta é achar que existem termos neutros na língua. Não. Todos os termos da língua são submetidos a uma apreciação social. E, portanto, vamos pegar o caso dos homossexuais. Você chamar um homossexual de bicha ou de viado é extremamente ofensivo, porque esses termos são considerados hoje extremamente ofensivos. Hoje se prefere usar o termo gay. No entanto, é preciso verificar que o termo gay também não é neutro, porque eu posso usar esse termo com uma inflexão, por exemplo, zombeteira, com uma entonação de zombaria, e aí o termo deixa de ser neutro. Não existe termo neutro a rigor na língua. O que há é que, em determinados momentos, certos termos são considerados menos ofensivos que outros. Então, a minha dica é assim: quando você for se referir a esses casos, a certas identidades sociais, nós devemos usar sempre os termos que, numa determinada época, são considerados os termos menos ofensivos. E devemos abandonar completamente aqueles termos que são ofensivos. Agora, veja bem. Uma coisa interessante é o seguinte: todas as vezes que eu preciso ficar achando eufemismos para me dirigir a alguém, aí está o preconceito. Porque se não houvesse preconceito nenhum contra um homossexual, eu poderia dizer homossexual ou usar qualquer outro termo. Contra um negro, eu poderia usar qualquer termo, mas se eu preciso ficar com muito cuidado, é porque todas as vezes que eu busco um eufemismo, porque, como eu disse, os termos neutros nunca existem, todas as vezes que eu busco um eufemismo, ali está o lugar do preconceito. Porque se não houvesse preconceito nenhum, eu não precisaria sequer me preocupar com que termo vai qualificar determinado grupo social, determinada identidade social. É assim, por exemplo, olha, vamos supor que eu fosse, nós estivéssemos conversando sobre a distribuição de cargos públicos ou sobre a distribuição do trabalho. E eu dissesse para você assim: as mulheres e os homens podem ocupar os mesmos cargos na sociedade, porque as mulheres e os homens têm idêntica capacidade para fazer todos os trabalhos existentes na sociedade. O simples fato de eu dizer isso, o discurso mostra o seu direito
e o seu avesso. O que é mostrar o seu avesso? O avesso é que eu estou dizendo que homens e mulheres são iguais e têm igual capacidade. Mas isso só faz sentido numa sociedade machista. Porque numa sociedade onde os direitos das mulheres e dos homens fossem absolutamente igualitários, essa frase sequer faria sentido. Não precisa reforçar, né? Ela nem me ocorreria, nem me passaria na cabeça dizer uma frase dessa. Porque, na verdade, como é que o discurso funciona? O discurso sempre é uma resposta, é um contraponto a uma outra posição social. O discurso é feito de posições sociais. E quando eu digo alguma coisa, eu estou me contrapondo a uma posição social inversa. Ora, se nós vivêssemos numa sociedade onde a igualdade de gêneros fosse absoluta, essa frase sequer faria sentido. Faz sentido. Então, é muito interessante porque, veja, o discurso vai deixando a gente ver os lugares de preconceito, vão aparecendo em todos os momentos. Até quando eu me insurjo contra o preconceito, ele se mostra. Bom, eu me insurjo contra o preconceito é porque o preconceito existe. Eu afirmo a igualdade porque a igualdade não existe. Entendi. Nossa, tem mais um desafio aí para o internauta, ficar muito alerta com tudo que fala e pensa, porque isso pode provocar uma polêmica. Professor, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta para começar respondendo as questões dos internautas. Se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade e quer aproveitar esse espaço para esclarecer, entre no chat, faça a sua pergunta e daqui a pouco a gente vai começar com os esclarecimentos. Até já! No TV Comunica de hoje, o tema é linguagem politicamente correta. O professor de Linguística da USP, José Luiz Fiorin, nos deu o prazer da sua presença para esclarecer tudo isso para nós. E já temos aqui uma dúvida de um internauta, o nome dele é Martinho, e ele pergunta, professor, a respeito de algumas palavras ou expressões que podem gerar essa polêmica ou constrangimento, e ele coloca aqui uma expressão que, pelo jeito, o incomoda bastante, que é quando a pessoa se refere aos negros. Por exemplo, o exemplo que ele coloca é quando a pessoa diz a coisa tá preta.
Isso quer dizer o que exatamente? De onde vem essa expressão? Bom, eu dizia que há aspectos da linguagem politicamente corretas que estão contra o funcionamento da linguagem humana e produzem determinados exageros. Então, veja bem, as pessoas imaginam que as palavras isoladas carregam um sentido e uma apreciação social. As palavras isoladas, na verdade, elas não têm nenhuma apreciação social. Só quando elas estão inseridas dentro de uma esfera semântica, dentro de um discurso, é que elas ganham apreciação social. Então, veja bem, vamos supor que eu diga assim, a situação está preta. Na verdade, essa palavra não tem nada a ver com racismo. E isso é o que eu chamo de um exagero da linguagem politicamente correta. De onde vem essa expressão? Essa expressão vem da meteorologia. Quando os marinheiros viam as nuvens negras no céu, isso é uma expressão muito antiga, nas condições de navegação que eles tinham, eles diziam a situação está preta porque ia cair uma grande tempestade e as nuvens eram negras. Então, na verdade, o que eu vou observar é que vão transferindo o sentido de expressões isoladas e não dentro de uma esfera semântica para considerar essas expressões pejorativas. Veja, se a situação está preta, indica racismo, de um branco significa o quê? Porque de um branco é uma expressão negativa. Mas veja, de um branco não tem nada a ver com branco, uma coisa pejorativa contra branco. De um branco significa a folha de papel em branco, e quando eu digo de um branco, significa que eu não tenho mais nada escrito, mais nada impresso naquele momento na minha cabeça. Eu digo de um branco. Ou então eu digo sorriso amarelo. Isso não tem nada a ver com asiático. Não é um sorriso maldoso de um asiático que deu origem à expressão sorriso amarelo. Na verdade, sorriso amarelo diz respeito ou, por exemplo, ele amarelou. Isso diz respeito às manifestações físicas do medo, o empalidecimento da pessoa, etc. Então, veja, nós precisamos tomar cuidado que há realmente expressões que são muito ofensivas. Cite alguns exemplos para nós, professor. Aquelas expressões ou palavras que as pessoas devem realmente fugir delas para não causar nenhum problema. Por exemplo, se eu digo, como eu exemplifiquei agora, se eu digo bicha, se eu digo viado, se eu digo, ou então, às vezes, determinadas frases ou determinadas brincadeiras, como dizer uma barbaridade no trânsito, isso é uma coisa de mulher mesmo, só podia ser mulher, etc. Essas coisas são realmente pejorativas e essas devem ser evitadas. Ou, por exemplo, uma expressão que é horrivelmente racista, negro de alma branca, por exemplo. Isso é absolutamente terrível, essa expressão, e absolutamente racista. Essas expressões devem ser evitadas. Agora, a situação está negra, deu um branco, passei uma noite em claro, eu posso dizer também, passei uma noite em branco, no sentido que eu não dormi, ou sorriso amarelo, ou amarelou, etc. A gente precisa tomar cuidado de não ampliar as fronteiras do preconceito para além daquelas que elas já têm na linguagem. E elas têm digamos, uma esfera semântica muito grande. Nós não precisamos ampliar cada vez mais essa esfera semântica. Aí é o exagero do exagero. Aí é o exagero do exagero. Professor, existem dois verbos que inclusive estão no dicionário, mas que podem, eu queria que o senhor confirmasse isso para nós, se eles podem ser configurados, caracterizados como preconceituosos, que são o denegrir e o judiar. São usados largamente pelas pessoas. São usados largamente. Bom,
Sabe, há uma coisa interessante, porque eu sempre ouvi as pessoas dizendo que judiar e denegrir não devia ser utilizados, porque denegrir vem de nigros, que era negro em latim, então denegrir isso era teria um valor pejorativo, e judiar tem relação com judeu, e judiar significa, então, maltratar uma pessoa. Bom, então, veja bem, esse é o segundo exagero que eu acho do etimologismo. Porque, por exemplo, eu trouxe um exemplo que eu pego de Lima Barreto. Lima Barreto diz numa passagem assim: Mahamak, poeta ratê, tinha uma grande virtude como tal: não denegrir os companheiros que subiram, nem os que ganharam celebridade. Ora, Lima Barreto usou o verbo denegrir, e nós não podemos imputar a Lima Barreto nenhum traço de racismo. Ao contrário, Lima Barreto foi um dos primeiros autores, em Clara dos Anjos e em outros livros, a falar, a mostrar, escancarar o preconceito racial existente na sociedade brasileira. E por que eu digo que há um exagero aí? Porque a etimologia das palavras, ela vai ficando, com o passar do tempo, opaca. Opaca significa nós perdemos a noção da origem dos verbos. Então, quando alguém diz judiou de uma criança, ele não pensa mais em judeu, ele não associa mais. E aí eu digo que, então, o segundo exagero da linguagem politicamente correta é o que eu chamo de etimologismo. Etimologia é a parte da ciência da linguagem que estuda a origem das palavras. E as pessoas, então, acreditam que se a palavra na origem teve um valor pejorativo ou melhorativo, etc., ela continua para sempre. Não, as palavras vão se tornando opacas, de forma que eu não sei mais de onde as palavras vieram. E aí nós temos exageros absurdos. Por exemplo, uma feminista norte-americana, numa certa época, insistia no fato que a gente não podia dizer history, história, porque history tinha o pronome masculino possessivo his, do inglês, e, portanto, a gente não podia dizer history. Ora, isso é uma falsa etimologia, porque esse his não tem nada a ver. Isso é o prefixo indo-europeu wade, que aparece em ver, em prever, em história. Esse prefixo significa a visão como forma de conhecimento. E a história vem daí. A história, a imagem também vem daí, etc. Então, na verdade, a gente não pode praticar um etimologismo seletivo, porque, na verdade, as pessoas querem praticar um etimologismo até o momento que interessa. Nem sempre vão ao indo-europeu para ver a origem das palavras. Quando não inventam etimologia, como no caso de history, né? Mas, no caso de denegrir e de judiar, eu acho que isso nós estamos querendo recriar uma etimologia que já foi esquecida. Nós não precisamos recriar mais palavras pejorativas. Nós já temos muitas na língua. Né, nós não precisamos criar mais. Mas é importante, inclusive, deixar um recado para os jovens. O internauta está na internet, usa as redes sociais, e é muito comum e arriscado cometer esse, podemos chamar de gafe, né, professor? Sim. Ao aplicar ali, manifestar uma expressão, uma palavra pejorativa e preconceituosa. Sim, nós temos visto casos, por exemplo, de pessoas que tweetam certas mensagens, às vezes preconceituosas, contra as pessoas que nasceram no Nordeste, por exemplo. Sim, já deu até e depois, processo isso. Isso é claro que tem que dar processo, porque, na verdade, a pessoa, por exemplo, outro dia uma personalidade pôs no Twitter que manifestações contra políticos corruptos
não deviam acontecer nos estados do Sudeste, mas nos estados do Nordeste, porque lá que elege políticos corruptos. Bom, além de ser uma inverdade, além dessa pessoa não estar acompanhando a política nacional, porque a corrupção não tem origem assim, numa região, não é regional. Não, ela está disseminada no Brasil, aliás, no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, ela está disseminada no mundo inteiro. Então, eu não posso. E agora, as redes sociais ainda criaram uma coisa, é que não adianta eu apagar, porque aquilo já foi para outro e o outro retweetou e aquilo vai ficar na rede social para sempre, vai ficar na internet para sempre. E vai contribuir para a imagem da pessoa. E vai contribuir para deslustrar a imagem da pessoa. Porque, veja, um político não pode ser racista. Um político não tem o direito de ser machista. Um político não tem o direito de ser homofóbico. Por quê? Porque se essas identidades que foram tão reprimidas durante um certo tempo vieram à luz e ganharam voz, principalmente isso, não é que elas não existissem, elas existiam, mas elas ganharam voz no espaço público, isso significa que um político que se manifesta racista, homofóbico, machista, ele é antidemocrático. E ele está ali eleito pelo povo para defender o povo. Para defender o povo. Então, não pode dar esse contra-exemplo, né, não, professor? exatamente. Há um caso interessante que um político, uma certa ocasião, era candidato a um alto posto da República e perguntaram, então, qual era o papel da mulher dele na sua campanha política. E ele respondeu que era um papel muito importante porque ela dormia com ele. Ora, ninguém está negando a importância do sexo. O problema é que reduzir a mulher a esse papel significa menosprezar o papel da mulher. Uma pessoa, depois, comentando essa frase, disse uma coisa interessante a respeito dessa frase. Ele diz assim, um político nunca podia pensar isso. E se ele pensasse, ele não devia falar. Se ele falasse, não devia ser em voz alta. Se ele falasse em voz alta, fosse pelo menos num grupo de pessoas muito amigas. Disse esse político, negou tudo isso porque ele falou numa entrevista para a imprensa e isso repercutiu em todos os jornais, etc. Ainda mais quando é uma declaração feita para um jornalista, ou que não seja para um jornalista, mas se ela está sendo gravada a partir de um celular e isso é colocado na internet, ganha uma repercussão que fica impossível de se justificar depois. Como é que você vai contrariar um fato? Está ali, todos estão ouvindo. Exatamente. E depois, é claro que às vezes ocorre um fato em declarações à imprensa, não tanto para a imprensa escrita, mas para a televisão, que tem tempos muito restritos. E, às vezes, eles fazem cortes em momentos em que a frase tirada do contexto pode dar um outro sentido, diferente daquilo que a pessoa estava querendo dizer. Por exemplo, se eu se tirasse alguma frase do contexto, podia dizer que eu era racista. Alguma frase que eu falei nesse programa, sim, podia dizer que eu era racista, porque eu estava exemplificando o caso de racismo. Eu estava exemplificando. Ora, se tira, não diz que eu estou exemplificando, diz que eu disse. Isso, evidentemente, foi tirado do contexto. E tirado do contexto, as frases ganham um outro sentido. Porque a primeira lição que um aluno precisa aprender quando aprende a ler, eu não digo ler, aprender a ler é decifrar as letras e saber dizer aquelas letras assim, por exemplo,
faça-me o favor. Não é isso que eu estou dizendo. Dizendo aprender a ler é aprender a entender aquilo que está num texto. A primeira lição que um aluno precisa aprender é que o sentido do texto é dado por sua totalidade, que os elementos do texto não são solitários, mas são solidários, e que o sentido surge dessa solidariedade dos elementos do texto. Por isso, é uma responsabilidade muito grande de um jornalista fazer cortes numa entrevista. Eu não digo que seja maldade, pode ser até que às vezes seja maldade de uma pessoa, mas não, eu acho que às vezes, na pressa da edição, se fazem cortes que não são os cortes mais adequados e se tiram frases do contexto e que dão um outro sentido. Por isso que a gente diz que é preciso ouvir na essência, né, professor? É preciso ouvir. Tentar realmente entender o que o outro disse. Exatamente. E caso você seja capaz de deslizar numa frase ou numa expressão politicamente incorreta, que tomara que o outro não interprete da forma mais melindrosa ou mais negativa possível, né? De qualquer forma, é importante que as pessoas estejam antenadas para saber o que falam. Não é? Exatamente. Porque a gente precisa entender o seguinte: palavras machucam. E dizia, palavras ferem. E dizia um poeta de cujo nome não me lembro agora, que as lágrimas não cicatrizam. Uma ferida física cicatriza, mas a ferida moral propiciada pela linguagem, essa produz lágrimas, e lágrimas não cicatrizam nunca. Professor, o senhor acredita que as palavras, quando modificadas, alteradas, se a pessoa tem tempo de pensar antes de dizer, isso pode alterar até a forma como a sociedade encara o preconceito? Acho que sim. Acho que não é só um problema de mudar a linguagem. Vamos dizer o seguinte: existe uma concepção de linguagem que supõe que a linguagem age sobre a realidade, mas assim, quando eu falo, eu modifico a realidade imediatamente. É como se eu dissesse assim: abre-te, Sésamo, e a caverna abrisse. Não, a linguagem não faz isso. Porém, o cuidado com a linguagem e a percepção de que a linguagem fere, a linguagem machuca, essa percepção, a linguagem humilha, essa percepção pode nos levar a pensar sobre o preconceito em geral na sociedade. E, portanto, é importante que a sociedade não aceite que sem os exageros que eu mencionei agora, que a sociedade não aceite que determinados propósitos racistas, machistas, homofóbicos, seja lá o que for, contra determinadas regiões do Brasil, os nascidos em determinadas regiões do Brasil, etc., que isso possa vir a público impunemente. É preciso que a gente sancione, porque assim as pessoas vão começar a refletir não sobre a linguagem só, vão refletir sobre a realidade social do preconceito, e ao refletir sobre a realidade social do preconceito, essas coisas começam a mudar. Porque Einstein uma vez disse uma frase que é interessante: nós vivemos numa sociedade que é mais fácil quebrar um átomo do que quebrar um preconceito. E é verdade, é difícil quebrar um preconceito. A gente todos nós fomos educados com preconceitos e às vezes você se pega sendo preconceituoso. É um trabalho muito grande, mas eu acho que nós estamos num caminho de democratização e nós vamos chegar a uma sociedade em que o preconceito, pelo menos esses contra essas identidades sociais, não existem. É importante nós todos lembrarmos de nos policiar o tempo inteiro. O senhor falou, eu também concordo, nós fomos criados com preconceito e temos que evitar isso a todo momento. E antes de a palavra ser dita, ela entra na nossa cabeça, né? Então o pensamento surge.
Então, primeiro a gente tem que tentar coibir o pensamento, né, professor? Eu acho que a gente precisa se tornar consciente dos preconceitos. À medida que a gente vai se tornando consciente dos preconceitos, a gente vai refletindo sobre eles e vendo que não existe o menor cabimento nos preconceitos. Porque se estivéssemos do outro lado, não é? Se fôssemos Exatamente. o alvo do preconceito, também não iríamos gostar dessa situação. Exatamente. Tudo tem os dois lados. É preciso Exato. a gente se colocar do outro lado para entender como não é bonito fazer isso. A gente conversa muito e fala sobre os casos em que há bastante projeção, como os políticos, que o senhor citou várias vezes, mas todos nós, em qualquer momento do dia, corremos o risco de dizer alguma palavra. Sem dúvida nenhuma. E mesmo quando a gente usa certas expressões que são consideradas mais politicamente corretas, mas com uma entonação zombeteira, com uma entonação de desprezo, etc., a gente está sendo preconceituoso. E o preconceito não está só no verbal, no tom da fala, mas no não verbal. Não é? Posso fazer uma cara, julgando exatamente. já. Risinho de canto de boca. E tudo isso vai demonstrando o nosso. Eu digo que a gente tem que ter um espelhinho, assim, o tempo todo, enquanto fala, está se olhando para ver se não. E se ouvindo, não é? Para ver se não está cometendo isso. Se a gente começar, vamos pegar esses 3 grupos de preconceitos. Se a gente pensar os preconceitos contra as mulheres, contra os negros, contra os homossexuais, nós vamos verificar que os nossos preconceitos não têm nenhuma razão de ficar de pé, porque eles são puramente preconceitos. Sim, tá aí a lição para o internauta. Eu ficaria conversando com o senhor até amanhã à tarde, professor, se não mais, porque o assunto é muito bacana. O professor José Luiz Fiorin, que é professor de Linguística da Universidade de São Paulo, é autor de muitos trabalhos, mas 2 têm destaque aqui no programa, que são Lições de Texto e Astúcias da Enunciação. São livros sobre o tema linguística e que podem ser conferidos por quem tem bastante apreço, bastante interesse sobre esse tema. Nossa língua é muito rica, né? Merece mesmo um grande espaço do nosso tempo para investir nesse conhecimento, né, professor? Eu agradeço muito a sua participação, nosso tempo acabou. Agradeço também a participação do internauta que participou aqui com perguntas no chat. Algumas ficaram sem ser respondidas, mas a gente agradece pelo interesse. E o senhor quer deixar um recado final? Eu só gostaria de dizer o seguinte, não vamos tomar a linguagem politicamente correta por certos exageros cômicos, como dizer que não se diz mais anão, se diz pessoa verticalmente prejudicada. Não vamos pensar nisso e nem vamos cair nos exageros, mas vamos pensar sempre que a linguagem fere, que a linguagem machuca e que nós devemos ter o cuidado de não ferir os outros com a linguagem. Obrigada pelo seu recado, professor Fiorin. Foi um grande prazer tê-lo aqui. Obrigada a você, internauta. O TV Comunica volta na segunda-feira que vem e o assunto será sotaque. Teremos aqui uma fonoaudióloga para falar sobre isso. O nosso programa a gravação dele fica no site da UOL TV e também no tvcomunica.com.br para você que quiser rever a edição de hoje. Obrigada pela participação. Até segunda. Com o programa Ciência Sem Fronteiras,